Com o aumento da Selic, muito anda se especulando que o fundo imobiliário vai acabar, porque os investimentos de renda fixa vão começar a render mais e, teoricamente, vai tirar a atratividade dos fundos imobiliários. Mas tem um erro aí que poucas pessoas percebem. E se você quer entender a dinâmica dos preços dos fundos imobiliários, fica até o final desse vídeo. Esses fundos imobiliários, eles são fundos fechados, ou seja, eles são negociados na bolsa de valores e ele tem uma certa quantidade de cotas limitadas. Então, ou você consegue comprar a cota numa emissão inicial, ou seja, quando o fundo começa a captar pela primeira vez o dinheiro das pessoas, né, dos investidores, ou então você pode comprar de outra pessoa. Ou no terceiro caso, você pode comprar numa emissão subsequente. A gente pode dizer que os fundos imobiliários têm dois tipos de investimento. Ele pode fazer um investimento em imóveis de tijolo, escritório, shoppings, terrenos ou galpões logísticos, né? Tudo que você consegue tocar, né? Por isso que é chamado de tijolo. Ou então, existem fundos imobiliários que investem em papéis. E o que seria papéis? Seria renda fixa, só que esse tipo de renda fixa ele vai emprestar dinheiro para empresas do setor imobiliário. Então a gente pode pensar em LCI, CRI e alguns outros que não são tão conhecidos. Então a receita deles vem ou por aluguel, por exemplo, um fundo tem um galpão logístico e no galpão logístico tem a Magazine Luiza. Então a Magazine Luiza paga o aluguel para o fundo imobiliário. Ou então através de juros, que é no caso dos fundos de papéis. E obrigatoriamente, os fundos imobiliários têm que distribuir 95% dos lucros delas semestralmente. Ou seja, a cada R$100 que entra para o fundo imobiliário, do lucro, 95% tem que chegar aos cotistas, né, distribuído para todos eles. Apesar de ter que ser distribuído semestralmente, geralmente eles pagam mensalmente, né, a grande maioria deles paga todo mês ali para você. Então a gente pode dizer que o fundo imobiliário ele é uma boa tanto para quem quer diversificar nos mundos dos imóveis, quanto também para renda passiva, porque todo mês você está ganhando um dinheiro ali, está entrando dinheiro na sua conta. E o que seria a renda passiva? É aquela renda que você ganha sem você trabalhar, né? O próprio dinheiro trabalha por você. Então você está lá fazendo o seu trabalho e você tem um fundo imobiliário. Todo mês ali ele deposita um certo valor na sua conta. Então aquilo é uma renda passiva. Então resumindo, como que a gente pode ganhar com o fundo imobiliário? A gente pode ganhar dinheiro com ele de duas formas. Ou tendo uma possível valorização das suas cotas, que são transacionadas na bolsa de valores. Claro, você pode ter uma desvalorização, né? Até porque é uma renda variável. Só que também você tem aqueles aluguéis chegando para você todo mês. Então essas são as duas formas. E para a gente entender a dinâmica dos preços dos fundos imobiliários, a gente tem que entender como é que funciona o Dividend Yield. O Dividend Yield ele é uma porcentagem paga ao ano para os cotistas sobre o valor investido. Então vamos dizer que você comprou uma cota de R$50. E dentro de um ano, R$5 caiu na sua conta ali. Então a gente pode dizer que aquela cota te pagou 10% ao ano de Dividend Yield. Agora que a gente já sabe que Dividend Yield é o valor que você recebeu no ano em relação ao quanto você pagou por uma cota, vamos dizer que um fundo imobiliário ele tem uma certa quantidade de inquilinos. E aqueles inquilinos ficam por muitos anos. Então a gente pode dizer que todo mês aquele fundo imobiliário ganha o mesmo dividendo. Só que vamos dizer que o preço da cota desse fundo ele aumentou. Só que quando a gente vê no cálculo de Dividend Yield, a gente vê que se o valor da cota aumentar, o Dividend Yield abaixa. Porque vamos continuar naquele exemplo. Vamos dizer que você continuou recebendo aqueles R$5 por ano. Só que agora a cota ela se valorizou, não está mais R$50. Agora ela está R$100. Então antes ele pagava um Dividend Yield de 10%, só que agora ele está pagando um Dividend Yield de 5%. Então eles se movem ao contrário. E é muito importante você entender isso, né? Que quando um vai para cima, o outro vai para baixo. Para você entender lá no final como é que é a dinâmica dos preços dos fundos imobiliários. Outra coisa muito importante da gente saber é que no longo prazo, estatisticamente, a cota ela tende a acompanhar a inflação. Porque os contratos que são feitos entre o locador e o locatário,
eles são contratos atrelados à inflação. No caso dos imóveis, geralmente eles são atrelados ao IGPM, mas também existem diversos contratos em que eles são atrelados ao IPCA, e o IPCA é a nossa inflação oficial do nosso país. Então, se você entrar, por exemplo, num fundo imobiliário, no site deles, e procurar as informações daquele fundo, ele vai te falar se o contrato é referente ao IGPM, né, atrelado ao IGPM, ou se é atrelado ao IPCA. Então, o que a gente pode parar para pensar, né? O que a gente já sabe, na verdade? É que os fundos imobiliários, eles são para o longo prazo. Eles não são para o curto prazo, para você ficar comprando e vendendo ali, ou para você retirar a qualquer momento, como se fosse num CDB de liquidez diária. No caso dos fundos imobiliários, ele é para o longo prazo. Então, você pode ter uma perda, né, no curto prazo. E isso é normal. E você precisa saber que isso é possível. Se por um acaso você não gostar dessa possibilidade, então a gente já chegou na conclusão que talvez o fundo imobiliário não seja um investimento adequado para você. E tudo bem, cada um tem o seu perfil de investidor. Agora eu vou comentar com vocês qual que é o erro mais comum que as pessoas cometem, que eu falei no começo do vídeo. As pessoas geralmente comparam o dividend yield dos fundos imobiliários com a Selic. Só que deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. A taxa Selic, ela é uma taxa voltada para o curto prazo. Então ele não tem nada a ver com os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são investimentos para o longo prazo. Então qual que é o tipo de taxa que a gente tem em propriedades parecidas? A gente pode dizer que o mais aproximado ali é o Tesouro IPCA mais do governo. É um título do governo, que eu já vou te explicar certinho, em que ele é atrelado à inflação e paga também mais uma taxa pré-fixada. Essa taxa sim é uma taxa de longo prazo, só que ela é diferente, ela não tem a ver com a Selic, porque a Selic ela tem a ver com a inflação. Então se a inflação aumenta, o Copom aumenta também a Selic. Agora se a inflação diminui, o Copom também diminui a Selic. No caso dessa taxa de longo prazo, ela tem a ver com o risco do país, né? Por exemplo, do risco do país não pagar as suas dívidas. Então, quanto maior o risco, mais essa taxa aumenta. E é isso que está acontecendo no momento. A taxa do IPCA+, né, essa taxa pré-fixada, ela está subindo, porque a gente está no momento de eleição, as coisas no Congresso não estão funcionando muito bem, crise institucional, tem tudo isso. Tudo isso impacta nessa taxa. Então, eu vou explicar para vocês como é que funciona rapidamente o IPCA+. Como eu disse, é um título do governo, e ele é uma renda fixa, ou seja, você vai estar emprestando o seu dinheiro para o governo financiar a máquina pública. Então, por exemplo, se um título IPCA+, está pagando IPCA mais 3%, por exemplo, vamos dizer que dentro de um ano a inflação foi 10%. Então aquele título vai te pagar, se você deixar o seu dinheiro lá, 13% naquele ano. E cada ano a inflação é um pouquinho diferente, mas só para vocês entenderem como é que funciona. Então ele é o mais aproximado dos fundos imobiliários, porque ele é de longo prazo, o valor que você investe no IPCA+, ele é corrigido pela inflação, assim como as cotas dos fundos imobiliários, e o título do governo, ele paga também uma taxinha ali, né, uma taxa pré-fixada. E os fundos imobiliários também, só que essas taxas vêm através dos aluguéis. Então a gente pode dizer que a gente pode fazer uma comparação, né, muito próxima pelo menos, entre os dois. Só que tem um detalhe aí. O IPCA+, por ele ser um investimento de renda fixa, né, que você sabe o quanto que você vai ganhar, ele tem um risco menor do que o fundo imobiliário. Então os investidores, que não são nada bobos, né, percebem isso e sabem que o fundo imobiliário é um investimento de renda variável, eles querem então que esse fundo imobiliário pague aquela taxa, né, que no caso é o aluguel, que a gente chama também de dividendos, maior do que a taxa pré-fixada do governo. E na média, os dividendos desses fundos, eles pagam 3% acima da taxa pré-fixada do governo. Então agora chegou a parte crucial do nosso vídeo, que é entender se os fundos imobiliários vão, entre aspas, morrer ou não. Então deixa eu fazer uma ressalva aqui. Quando a gente compra um apartamento, por exemplo, para alugar para outras pessoas, a gente não fica comprando e vendendo. A gente compra aquele apartamento e sabe que em determinados momentos o setor imobiliário passa por um ciclo de baixa, ou seja, todas as casas dos apartamentos começam a valer menos, mas nem por isso a gente vai vender o nosso apartamento, né? Porque você está ganhando ali o aluguel.
E a gente espera também, né, que no longo prazo, e estatisticamente, como eu disse, né, ele segue o IPCA, a gente tenha lucro com ela. Então, se a gente compra um apartamento e segura o apartamento até estar um preço razoável para você poder vender, por que a gente faria diferente nos fundos imobiliários? Os fundos imobiliários são exatamente a mesma coisa. A diferença é que você está delegando o seu dinheiro para uma empresa e essa empresa está fazendo os investimentos por você. Então a gente não fica especulando, a gente não fica comprando e vendendo. Além disso, o setor imobiliário é um setor que o brasileiro gosta muito, né? O brasileiro gosta de casa, é uma coisa cultural. Então é bom também você ter fundos imobiliários para você diversificar, né? Nem que momentaneamente ali você esteja tendo uma desvalorização da sua cota, é bom ter vários tipos de investimentos, diversificar. Então o que está acontecendo no momento? Essas taxas pré-fixadas dos títulos do governo estão aumentando muito, como eu disse há pouco. Então, os investidores querem que o dividend yield desses fundos imobiliários fiquem maior também, né? Afinal, se o dividend yield não ficar maior, não compensa ficar nos FIIs. Só que então, o que a gente precisa fazer para o dividend yield desses fundos ficarem maior? Que haja uma desvalorização da nossa cota. Lembra que eu falei para vocês que quando a cota se desvaloriza, o nosso dividend yield aumenta? Então, é exatamente isso que está acontecendo. Os investidores querem um dividend yield maior, então eles estão pagando mais barato pelas cotas. E como não tem ninguém querendo comprar a um preço mais alto, quem precisa vender essas cotas vende a um preço menor. Só que qual que é o pulo do gato aqui para você entender, além de tudo isso que eu já falei para vocês? É que quando o preço da cota diminui muito, muitas vezes aquela cota vale menos do que o valor dela, né? Então é como se você pagasse 50 mil por um carro que vale 80 mil, né? É um ótimo negócio, você não acha? Eu acho pelo menos um ótimo negócio. Então eu acredito que esse momento, para quem tem paciência, para quem entende essa dinâmica, é uma oportunidade, porque quando tudo se estabilizar, essas cotas tendem a subir, pelo menos até o preço que elas realmente valem. Então você vai pegar toda essa valorização. Então para mim isso é uma oportunidade. E além de tudo isso que eu falei para vocês, tem a última. Os aluguéis dos fundos imobiliários não pagam imposto de renda. Já no caso do título público, eles pagam imposto de renda. Então fica só essa para vocês. E então, gente, o que vocês acharam? Vocês acharam que faz sentido tudo isso que eu expliquei para vocês? O que vocês estão fazendo? Vocês estão comprando? Vocês estão vendendo? O que vocês estão adotando agora de estratégia? Diz aqui pra mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, dá um like aqui no vídeo, segue a gente no YouTube e também nas nossas redes sociais, que estão aqui embaixo na descrição. E até a próxima, grande abraço.